Saudações a todos. Nessa parte estudaremos e praticaremos sobre um módulo da linguagem de programação Python chamado NumPy. O Numerical Python, assim como é chamado também o NumPy, ele é um pacote matemático para trabalhos com computação científica. Ele possui uma grande variedade de funções matemáticas e o seu principal objeto são matrizes e vetores. Esse módulo não acompanha a instalação da linguagem Python e precisa ser instalado. Abaixo está o site do módulo NumPy para quem estiver interessado em mais detalhes e quiser instalá-lo para trabalhar com computação numérica ou computação científica. Para usar o módulo NumPy em Python é preciso chamá-lo com a seguinte sintaxe: import numpy os np, onde import é o comando de importação de módulos e bibliotecas. NumPy é o módulo propriamente dito. E np ele é uma espécie de apelido, ele é um codinome que substitui NumPy no chamamento da função. Então, vamos observar as funções para a criação de matrizes e vetores. Temos a função do tipo initArray, que entenda-se como a sequência n-dimensional, que é um vetor de uma ou mais dimensões, sendo diferenciado das listas que trabalhamos antes por ele conter valores de mesmo tipo. A sua sintaxe é a seguinte: é o codinome np.array e no argumento você coloca a sequência de valores, que é o vetor. Isso aqui é para um vetor. E também você tem a alternativa para criar um vetor com mais de uma dimensão. Você tem uma sequência de vários vetores. Nesse caso, isso já mostra uma matriz em NumPy. E vamos vê-la em detalhes daqui a pouco. Temos uma outra alternativa, que é a função aRange. aRange ele é semelhante à função range, mas ele retorna um vetor. A sua sintaxe é a seguinte: np.aRange, e no argumento nós temos o mesmo procedimento da função range, que é o valor inicial, o valor final e o passo. Existe uma outra forma de chamar a função aRange através de um número específico. Você escolhe aquele número no argumento ao invés desse intervalo da função range, e o que ocorre é que a partir de 0 ele vai chamar uma quantidade de valores correspondentes ao número que você coloca no argumento. Se eu colocar np.aRange 5, ele vai te dar uma sequência de valores de 0 até 4. Voltando aqui às matrizes, para uma melhor observação da estrutura básica de uma matriz em NumPy, e revendo aqui a sua sintaxe, nós podemos descrever essa matriz, a sua estrutura da seguinte forma: temos aqui np.array, e dentro dos parênteses, em vermelho, você terá o argumento. O argumento é a matriz. Você tem um par de colchetes verdes. Esses colchetes verdes, eles delimitam a matriz. E como vamos identificar as linhas e as colunas? Com relação às linhas, elas serão representadas pelo número de vetores que estão no argumento. Ou seja, dentro do par de colchetes verdes, você tem pares de colchetes amarelos. Cada par de colchetes amarelo, ele irá representar um vetor. E cada vetor desse representará a linha correspondente, que é numerada a partir de 0. Temos aqui a linha 0, linha 1 e a linha n. O n ele representará o meu índice na contagem das linhas. E com relação às colunas? Com relação às colunas, ele será representado pela quantidade de elementos de cada vetor. Para que a coluna seja definida, eu preciso que cada vetor desse tenha a mesma quantidade de elementos. Isso não me impede de colocar vetores com quantidades diferentes de elementos. O problema é que eu não terei definição com relação à coluna. Então, nós temos aqui uma visualização um pouco familiar de uma matriz, aproveitando a sintaxe do chamamento da função array, criação de uma matriz.
E aqui nós temos o par de parênteses vermelhos, que abriga o argumento. O par de colchetes verdes, ele abriga a matriz. E os pares de colchetes amarelos abrigam os vetores. Cada vetor é uma linha, corresponde a uma linha da matriz. E o número de elementos correspondem ao número de colunas. Nós temos aqui 3 vetores, são 3 linhas. E cada vetor tem 4 elementos. Então são vetores com a mesma quantidade de elementos e você terá uma coluna definida. No caso, o número de colunas dessa matriz é 4. E para verificarmos a dimensão da matriz que criamos, nós chamamos uma função chamada shape, np.shape, e no argumento você insere a matriz, tá? Ou a variável que representa a matriz, e ela informará a você a dimensão da matriz em questão. Aqui nós temos o número de linhas e o número de colunas. N mais 1, porque a enumeração de linhas e colunas ela é feita a partir de 0. Temos um modelo de uma matriz. Aqui é uma matriz com os números inteiros. E a enumeração de linhas se faz a partir de 0. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E aqui totaliza 4 linhas, que é o último índice mais 1. Com relação às colunas, o procedimento é o mesmo. Nós temos coluna 0, coluna 1, 2 e 3, totalizando 4 colunas, ou seja, é o último índice da coluna mais 1. Existem uma grande variedade de funções em NumPy. Eu apenas vou passar rapidamente algumas funções que são muito importantes para a computação numérica ou computação científica, e também outros tipos de computação, outros tipos de projetos. Nós temos aqui funções trigonométricas. Um exemplo clássico é a função cosseno, np.cosseno, e no argumento você coloca o valor, o cosseno daquele valor, no caso x. Nós temos funções hiperbólicas. Um exemplo de sintaxe é np.seno hiperbólico de x. Nós também contamos com funções de arredondamento. Um exemplo aqui é um np around. O argumento é um valor x e eu quero arredondá-lo para d casas decimais, uma certa quantidade de casas decimais. Funções de operações em matrizes. Um exemplo aqui é a soma de 2 elementos, ou a soma de 2 colunas, ou a soma de 2 linhas. Isso vai depender do interesse do programador. Temos funções exponenciais e logarítmicas. np.log2 é um logaritmo de base 2 de x. E no geral, a sintaxe para o chamamento de uma função em NumPy ela é feita dessa forma: np.função e o seu argumento. Agora vamos a uma prática. Vamos encontrar os quadrados dos elementos de uma matriz. Crie uma matriz 3 por 6 e calcule os quadrados dos seus elementos. Imprima a matriz antes e depois do cálculo dos quadrados. Eu vou pegar uma matriz, eu vou imprimir a matriz como ela está agora, e eu vou fazer a operação de potenciação. Cada elemento eu vou elevar a 2, e no final eu vou ter uma matriz diferente e eu vou apresentá-la na tela. Vamos iniciar aqui o idle spider. Primeiramente eu vou chamar o módulo NumPy, import NumPy os.np. Agora eu vou criar a minha matriz de 3 linhas e 3 colunas, representada pela variável a sintaxe np.array, e dentro do argumento eu vou ter a matriz dentro dos colchetes principais, e nos colchetes secundários nós teremos os vetores, e cada vetor representará uma linha. Cada vetor terá uma quantidade de 6 elementos,
que será o número de colunas da matriz. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro vetor 9, 8, 7, 6, 5, 4. O outro vetor eu terei os valores 1, 3, 5, 8, 9, 6. Pronto, são 3 vetores, são 3 linhas, cada vetor com 6 elementos, são 6 colunas. Em seguida, eu vou criar uma variável que irá representar a quantidade de linhas. Eu vou fazer uma iteração do cálculo das potenciações com base na enumeração das linhas. Em seguida, eu vou criar uma função print. Ela irá informar a matriz antes do cálculo. Antes, colocar uma quebra de linha para a matriz ficar abaixo do termo antes. E a matriz é A. Eu vou iniciar uma estrutura de iterações com a instrução while. Enquanto while for menor ou igual a 2, execute-se o laço. É uma linha que será enumerada de 0 até 2. E na linha eu vou calcular a potenciação de todos os elementos. E em iteração eu vou representar um elemento daquela linha da seguinte forma. Serão 6 elementos em cada linha. Então eu vou colocar I, que é a linha em questão. E eu vou colocar o sinal de 2 pontos. Ele representa o retorno de todos os elementos de um intervalo. Naquela linha eu tenho um intervalo de 6 elementos. E com os 2 pontos eu evidencio o cálculo dos 6 elementos daquela linha. Em listas eu usei essa sintaxe para representar o retorno de todos os elementos de um intervalo daquela lista. Então o elemento ele terá o seguinte valor: np.power, que é a função para a potenciação, e no argumento eu vou digitar a base e o expoente separados por vírgulas. A minha base será o termo do elemento que está naquela linha, na linha I, e que abrange todas as colunas daquela linha. E em seguida eu coloco o expoente, que é 2. O próximo passo é atualizar o valor que está na variável I. I igual a I mais 1. E esse é o meu laço. Essa é a estrutura de iteração. Eu faço a contagem das linhas e em cada linha eu faço a potenciação dos seus elementos. Em seguida eu atualizo a linha para a posterior, a linha posterior, e faço o mesmo procedimento de potenciação de todos os elementos daquela linha. Em seguida eu vou criar uma função print. Ela vai imprimir a situação da matriz depois do cálculo de potenciação. Eu vou realizar uma quebra de linha para distanciar o print do primeiro print. Eu vou utilizar o termo depois e vou fazer mais uma quebra de linha. Eu quero a minha matriz abaixo desse termo depois. No caso, a minha nova matriz, que é a matriz A atualizada. Este é o meu programa. Ele cria uma matriz 3×6 e em seguida ele faz o cálculo de potenciação de todos os elementos da matriz. Eu vou salvá-lo, vou chamá-lo de matriz e agora eu vou executar o programa. E aqui está. Nós temos a matriz de 3 linhas e 6 colunas. Antes ela tem este valor e em seguida ela terá um valor que é a potenciação através do expoente 2.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.